Bom, e vinho de hoje está começando aqui na cozinha do restaurante Branca Leone, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, para levar vocês para uma viagem por pratos da culinária italiana e também da culinária argentina. Hoje, nós vamos até Luján de Cuyo, em Vistalba, conhecer a Bodegas Nieto Senetiner, uma vinícola que produz vinhos fantásticos. Planta Cabernet Sauvignon, tem Chardonnay, tem Viognier, mas trabalha muito bem a Malbec, que é uma uva emblemática argentina, e também a Bonarda, uma uva em ascensão no país vizinho. Bonarda, uma uva de origem piemontesa, italiana, dá vinhos frescos, gera vinhos bastante frescos, agradáveis, vinhos que casam muito bem com pizzas, com massas, você vai ver no programa de hoje. A Malbec, claro, companheira das carnes grelhadas, cortes intensos, muito bom. Eu aqui no restaurante vou produzir um prato do cardápio, vou produzir aqui um bacalhau alla trevigiana. Nessa região do Vêneto se consome muito bacalhau na Itália. E o bacalhau alla trevigiana, ele é preparado com o peixe, lá eles usam estocafisso, que é um bacalhau seco no vento frio ali das ilhas do Mar do Norte. Aqui a gente usa o bacalhau porque não temos o estocafisso, então usamos o bacalhau tradicional que vem ali de Portugal, muito gostoso também, é só de salgar e utilizar. A carne, eu vou usar um prime rib, você vê que corte bonito, um corte que está entrando aqui no Brasil agora, é um corte da costela, tem um osso bonito, parece um carrézão assim, carne com gordura marmorizada, entranhada, portanto com muita maciez, casa muito bem com vinhos de Malbec, de Cabernet Sauvignon, ou seja, até um Bonarda intenso vai bem aqui. Eu vou cozinhar, mas antes disso eu quero levar você já para a Argentina. Nós vamos até lá, Nieto Senetiner, conhecer um pouquinho as instalações dessa vinícola, é muito bonita. Ali o pessoal naquele dia fez uma parrilha para a gente, bem argentina no chão. E eu encontrei lá o sommelier Eduardo Araújo. Curiosamente, a gente estava no mesmo lugar, visitando aquela bodega na Argentina, num dia frio, numa manhã bastante fria. Participamos de um almoço muito gostoso. E é o Eduardo que vai estar comigo aqui no programa já já. Eu vou levar vocês até lá, se acompanha um pouquinho, tem uma entrevista com o enólogo Roberto Gonçalves falando um pouquinho dessas uvas. Vamos lá, eu vou cozinhando aqui na volta, você já vai preparar esses pratos comigo e daqui a pouco nós vamos à mesa mostrar os vinhos que nós trouxemos para o programa de hoje. Não sai da sua poltrona, eu vou para o fogão, você vai para a Argentina, a gente se encontra de volta aqui já já. A Bodegas Nieto Senetiner fica a 900 metros de altitude, numa das melhores áreas para a produção de uvas Malbec, em Mendoza. A vinícola foi fundada por imigrantes italianos em 1888. Ela passou pelas mãos de vários proprietários ao longo das décadas, até que em 1969 foi adquirida pela família Nieto Senetiner. Teve início então uma fase de crescimento e modernização. Hoje, a Nieto pertence ao grupo de negócios de Molinos Rio de la Plata. Bem, estamos aqui em Luján de Cuyo, em Vistalba. Estamos agora na bodega Nieto Senetiner, uma bodega centenária que produz vinhos de excelente qualidade, explora uvas argentinas com a Malbec, mas também restabeleceu uma casta de origem italiana que está frutificando muito bem nessa região e gerando vinhos muito interessantes. É a Bonarda. A Bonarda, muito utilizada em cortes, aqui é vinificada só e produz varietais frutados, com baixa tanicidade, muito interessante. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho dos vinhos da Nieto Senetiner e também da Bonarda. A Nieto Senetiner maneja 352 hectares de vinhedos próprios e trabalha outros 1.100 hectares arrendados. As uvas geram os vinhos das 7 linhas da empresa, entre elas as linhas Nieto Senetiner, Nieto Senetiner Reserva, Dom Nicanor, Bonarda Reserva e Cados, além de vinhos espumantes. São cerca de 15 milhões de garrafas anuais, das quais uma parte importante segue para o Brasil. Em nossa visita, fomos brindados com uma deliciosa parrilha. Chouriço, morcilha e suculentas abas de costela foram assadas ao ar livre à moda mendocina. Um churrasco saboroso, servido com salada e acompanhado pelos vinhos Nieto Senetiner. Aproveitamos a ocasião para falar com o enólogo Roberto Gonçalves. Ele conversou conosco sobre o foco na Bonarda. Nieto ha sido la redescubridora de una variedad importante dentro de lo que es la Argentina, que ha sido el Bonarda. Fue la primera que trabajó en ella y la reposicionó en el mercado y a nivel internacional también, ¿no? O sea, destacándose Nieto Senetiner como un gran productor de vinos Bonarda
aparte de producir Malbec, ¿no? La característica del vino de Bonarda es un vino que por su constitución tánica es mucho menor que las otras variedades, casi muy parecida a la constitución tánica del Malbec, perdón, diría que casi menos que el Malbec, lo que hace que es una variedad mucho más fácil de tomar y tiene menos contenido de taninos, que lo hace realmente muy atractivo y tiene por otro lado una constitución colorimétrica, una cantidad de color que lo hace también muy bello a nivel visual de la copa. En general podemos decir de nuestros vinos que nos identifica por la cantidad de color. Eso es parte de la expresión de la cantidad de horas luz que tienen de exposición las uvas en Mendoza, y eso refleja traducido en el vino la cantidad de color. ¿Brasil es un buen mercado? Para nosotros ese es el segundo mercado internacional de importancia, casi comparativamente con el volumen de venta que tiene hoy Estados Unidos. Bom, vocês viram que visita bacana, que lugar bonito, que parrilha tentadora aquela. A conversa com o Roberto Gonçalves foi muito boa, uma região muito bonita. Ali tinha umas oliveiras também, enquanto a gente estava conversando. Um belo jardim, algumas oliveiras, alguns carvalhos, enfim. Um lugar muito bonito, de vinhos muito elegantes e gostosos. Além de vinhos de excelente custo-benefício. Bom, eu vou fazer então aqui o meu espaguete à la trevigiana, né, com bacalhau à la trevigiana. Você vai ver que bacana. Esse bacalhau pode ser servido com polenta, pode ser servido com nhoque, ou seja, você pode escolher o que você quer fazer. Eu escolhi o espaguete, né, porque os argentinos comem muita massa, gostam muito de nhoque, gostam muito de espaguete, então essa é uma inspiração argentina. A Argentina, Buenos Aires, é a maior colônia italiana aqui no Cone Sul, portanto eles têm uma influência italiana muito forte na culinária. Eu vou preparar esse prato, vou para um rápido intervalo, volto à mesa com o meu convidado Eduardo Araújo, a gente vai bater um papo, depois eu volto aqui para fazer o prime ribs. Isso tem que fazer na hora, tem que chegar à mesa bem suculento, assim com aqueles tostados bem legais, ou seja, então vou deixar para fazer no segundo bloco. Não sai da sua poltrona, nós vamos para um rápido intervalo, você acompanha o preparo do bacalhau, a gente volta já já. Bom, pois está de volta agora aqui no salão do restaurante Brancaleone, em Florianópolis, na Lagoa da Conceição. Brancaleone, um restaurante que conjuga um bar de tapas, tapas gostosos, deliciosos de entrada, com Ramon, por exemplo, como eu servi aqui, e também um cardápio italiano, uma trattoria que tem pratos fantásticos, como esse bacalhau alla trevigiana que você viu eu preparar. Já estou aqui com o meu convidado, Eduardo Araújo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, João. Obrigado pelo convite novamente. Prazer estar aqui. Obrigado você por estar aqui de volta. O Eduardo é sommelier da Santa Adega, que representa Porto a Porto aqui em Florianópolis.
ou seja, tem aí uma bela seleção de vinhos para apresentar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Nieto Selettina, que você viu, a gente começou ali esse programa mostrando imagens da Nieto, uma bodega muito bacana. Antes eu gostaria de brindar, aqui oferecer um espumante nacional para o Eduardo, um Punto Nero Brut, produzido aqui no Rio Grande do Sul, aqui um grupo da Casa Valduga, a Domino é uma empresa pertencente ao grupo. Esse é um espumante de Chardonnay com Pinot Noir, método Chamar, um espumante leve, né? Queria oferecer ao Eduardo, saúde, vamos começar brindando. Obrigado. Né? Uma coisa fresquinha para acompanhar. Excelente para acompanhar uma entrada. Uma entrada, exatamente, né? E para acompanhar essas nossas fatias de Ramon, petiscar, para fazer um prato, para passar horas agradáveis, né? Perfeito, perfeito. Um excelente espumante, muito fresco e acho que vai acompanhar bem esse Ramon Serrano. Com certeza, começamos bem, né? Vamos dar uma provada, o brindor tem que beber, né? Vamos lá. Muito gostoso. Eduardo, o que a Nieto Selettina está trazendo aqui para o Brasil? Bom, então a gente, né, trabalhando com a Nieto, é uma empresa já mais de 110 anos de história, e ela sempre focou muito bem no Malbec, que é a casta emblemática argentina, porém ultimamente ela vem descobrindo uma uva que sempre faz parte do cenário argentino, que é a Bonarda, com cortes, com vinhos mais pro dia a dia, e ela resolveu meio que ressuscitar essa uva e fazer grandes vinhos com ela. Então uma das novidades que a gente tem hoje aqui é o Dom Nicanor Bonarda, né, que a gente trouxe para a degustação, uma novidade da Nieto, e a linha Dom Nicanor é considerada uma linha Gran Reserva da empresa, e faz um vinho belíssimo, um vinho já com um pouquinho mais de guarda, e ela consegue exprimir muito bem a expressão da Bonarda naquela região. Bonarda, uma uva piemontesa, né, uma uva que muita gente durante muito tempo não deu muito valor a ela, pois verdade? É, exatamente. Né? Mas ela acompanha muito bem pratos da culinária italiana, uma uva quando não muito intensa, e esse é um vinho muito intenso, mas uma Bonarda mais simples, né, mais clássica, a gente pode dizer assim, acompanharia muito bem esse prato de bacalhau. Exatamente, né? Perfeito. Então acompanha pizzas com queijo, com uma boa calabresa, acompanha massa com molho de tomate. Não, né? bolonhesa, eu imaginei já. Eu acho interessante da Bonarda, né, não só as frutas que ela traz, mas também ela traz uma nota de um pouquinho desse frescor do anis, uma coisa que lembra uma parte que dá uma funcho, exatamente. Né? Então eu gosto bastante desse estilo. Tem a boca dele? Gostoso, conjuga frescor, maciez. Né? Você percebe, né, que não é pesado, alcoólico, mas ele tem aquela maciez, aquela coisa que te enche a boca. Eu gosto muito desse estilo. Né? Esse vinho tem barrica? Tem barrica, tá? Ele permanece 12 meses em barrica e a produtividade dele é em torno de 7, 8 toneladas por hectare. Os argentinos ganharam fama com a Malbec e agora estão apostando na Bonarda, que também é um vinho fácil, gostoso, fácil de gostar, fácil de agradar, né? E eu acho que eles têm que fazer isso, né? Eles têm que abrir o leque deles. Eles têm um terroir muito bom, essa região de Vistalba aqui que eles estão, é uma região fantástica para a produção de vinho, e altitude, clima, solo, tudo conjuga a favor deles. Então eles têm como trazer coisas novas, sem dúvida nenhuma. E a Malbec já virou DOC, né? Já virou DOC, então eu trouxe aqui, né, pra gente observar, é um foco da vinícola, a Nieto Selettina, ela foca muito, eles chamam de o padre del Malbec, ou o pai dos Malbecs, né, e já em 91 foi o primeiro DOC a sair no Rio de Cuyo. Eles fizeram uma associação regional, e em 2001 o governo argentino reconheceu como DOC. Então a Nieto Selettina era pioneira nesse DOC, que é uma denominação de origem controlada. E do Rio de Cuyo, com todas essas conjunções que eu citei agora, de terroir, de clima e solo, produzem um Malbec de excelência realmente. Eles são considerados a primeira zona, né, a zona premium da região. Então essa é uma expressão máxima do terroir deles. Lembrando a vocês que DOC, denominação de origem controlada, é um dos patamares do vinho europeu. O europeu divide o vinho de mesa, vinho regional e DOC, ou AOC, apelação de origem controlée. Para os franceses, denominação de origem controlada, né, para os italianos, né, denominação de origem para os espanhóis, e os italianos têm a DOCG, denominação de origem controlada e garantida. Isso quer dizer o seguinte, que é um vinho feito dentro de uma região, seguindo regras de condução de videira, produtividade, vinificação, ou seja, um vinho feito dentro de padrões, né, Edu? Perfeitamente, perfeitamente. Nesse caso, eles têm que ficar no mínimo um ano em barrica, um ano em garrafa, né, e a produção não pode ultrapassar 10 toneladas por hectare. Olha aí. 100% Malbec. Bacana. Então tá aí. Esse é um dos Malbecs DOCs, né? Exatamente. Algumas outras empresas também produzem Malbec DOC ali na região, são 7, me parece, é isso? Acho que no mercado hoje são 5 produzindo e mais 2 entrando em breve com os vinhos de envelhecimento. Tá aí, já no Cone Sul, um pouco daquilo que é europeu. Com certeza. Bom,
Então nós vamos provar esse vinho aqui com esse Ramon. Então vamos provar? Eu vou voltar para a cozinha porque eu vou fazer ali meu prime rib. Deixei para fazer agora, para a gente comer quentinho, né? Isso aí é bom comer. Suculento. Né? Suculento, com todo o suco da carne. Os argentinos são mestres em carne, né? Sabem trabalhar muito bem essa matéria-prima. Tem raças de animais, né? Que dão uma carne tenra, né? Uma carne suculenta. Eles são muito bons nisso. Então eu vou preparar uma carne grelhada, né? Vou grelhar ela numa frigideira, vou colocar uma peperonata em cima, você vai ver. E a gente volta já mostrando outros 2 vinhos para acompanhar os pratos que eu preparei na cozinha. Não sai de sua poltrona, nós vamos fazer um brinde aqui e voltamos já. Bom, pois vim estar de volta, encerrei o bloco passado preparando ali aquelas belas prime ribs, não é? Que dá água na boca. Dá água na boca, né? Seguramente vão ficar muito gostosas. Usei um antipasto cozido pela Casa de Madeira em cima da bisteca. Os argentinos adoram comer morrones, pimentões, né, com a carne. É, né? Verdade. É muito típico. Porque eu usei um pimentão produzido ali pela Casa de Madeira, que pertence ao grupo Valduga, né? Um pimentão muito gostoso em conserva, para dar um contraste, fazer assim um gostinho, um pouquinho de acidez. Com aquela tostadinha na carne, vai ficar algo legal. Nós estamos aqui sobre a mesa porque aquele bacalhau é trevidiano, né? Um prato delicado, que claro, cairia bem com branco, né? Com branco fica mais legal, mas acho que é legal dar uma inovada, né? Dar uma coisinha diferente. Tem gente que não abre mão de vinho tinto, né? Então nós trouxemos aqui, eu trouxe aqui um vinho tinto para combinar. Os vinhos argentinos têm muita potência. Talvez aqui, esses que nós trouxemos ficariam bem pesados. Acho que eles iam passar por cima do prato, talvez. Eles iam sobressair muito, demais até. Eu trouxe um italiano, né? Um prato italiano, um vinho italiano, que cairia bem, talvez com um vinho argentino, um Bonarda argentino mais leve, né? Sem tanta estrutura, né? E com um Pinot Noir, sempre um bom companheiro. O bacalhau não pode ser acompanhado de tintos muito estruturados. O tanino vai brigar com essa intensidade de sal, vai metalizar, vai amargar, não vai ficar bacana. Não fica legal mesmo, é verdade. Então eu trouxe um Cristo Pinot Noir, safra 2010, um vinho produzido na província de Pávia, um indicazione geográfica típica. Um vinho que não tem passagem por barricas, fresco, um Pinot Noir leve, trazido ao Brasil pela Decanter de Blumenau. Um vinho que tem um rótulo muito bonito, você pode ver esse rótulo bacana, uma mão, né? Um vinho com 12,5 de álcool, portanto uma alcoolicidade leve, agradável. Eu acho que pode ser um bom companheiro. O que você acha? Vamos testar aqui, mas pelo que ele apareceu aqui já em taça, apareceu ser um vinho que preza pelo frescor. Bebe mais refrescado, 14 graus mais ou menos, uma boa temperatura para ele. Mas sem a passagem por madeira, ele preza sempre as frutinhas, aquelas frutinhas silvestres que dá um azedinho. A fruta que ele tem no nariz, é muito gostoso, verdade, né? Alguma nota
de fundo de bosque. Terroso, né? Com um leve terroso, típico da Pinot Noir, né? Que não perde essa característica. Muita tipicidade. Vamos provar aí? Gostoso. Sem dúvida, frescoso. Isso aqui geladinho mesmo, geladinho para um vinho tinto, né? A 12, 14 graus ele fica sensacional. Vinho de copo de prato. Vamos provar se Vamos lá. Não? Vamos provar, nós contamos para você se fica bom. É para ficar, né? Vamos ver. O que achou, Eduardo? Um belo contraste desse salgadinho com a acidez daquela água na boca, limpa teu palato. Gostoso, né? Achei bem interessante. As estruturas estão combinando. Parecidos. Ficou bem interessante, assim, para quem não abre mão do vinho tinto. É verdade. É uma boa opção. Tendência doce da massa, acidez do vinho, contraponto, salgadinho do bacalhau, né? Essa coisa frescor do vinho. Então a gente praticamente a frutinha azeda, a gente falou do suquinho, aquela frutinha azeda que você come assim, ia ficar bem, né? Essa característica. Achei bem interessante. Então tá aqui uma sugestão, um Pinot Noir leve, fresco. Vamos em frente, né? Vamos lá. Vamos provar isso aqui. Bem, estamos aqui com essas belas prime ribs, né? Se deu água na boca produzindo agora. O perfume está fantástico. Tá delicioso. Gente. Pena que vocês não possam compartilhar esse perfume. Mas, se você quiser fazer, entra ali no programaboivinho.blogspot.com. Você conhece tudo sobre esse corte, como prepará-lo, em grelha, em churrasqueira, em frigideira. Pode fazer, né? Aí na sua casa, não é verdade? Pelo que eu vi, não é difícil. Não, é fácil. Um pouquinho de frigideira ou grelha, termina em forno, né? E depois aqui uma peperonata em cima gostosa, um antipasto italiano. Pode usar outra coisa se você quiser. Aqui eu usei uma peperonata da Casa de Madeira e a gente pode ser feliz com isso. Que vinho que você trouxe para esse prato? Bom, trouxe um lançamento da Nieto Senetiner chamado Cadus Granvin. Cadus é o nome latim para vasilha, onde eles usavam antigamente, né, para armazenar o vinho, e é a linha de alta gama da bodega. Eles lançaram um vinho de corte, né, sempre focaram bastante nos varietais e eles procuraram no corte trazer um pouquinho do que há diferente na região. Então aqui a gente tem 60% Malbec, 30% Cabernet Sauvignon e 10% Bonarda. Então a Bonarda vem aqui também dar um frescor dele, que a gente vai daqui a pouco perceber no vinho. Esse é um vinho que passa 12 meses em barrica de carvalho. A produção dele está em torno de 4 a 5 toneladas por hectare, uma produção muito baixa para a região. E ao contrário dos outros vinhos que a gente degustou, que estava na região de Vistalba, ali no Rio de Cuyo, esse aqui os vinhedos estão em Agrelo, também no Rio de Cuyo também. Então é um vinho concentrado, um vinho que é para ser um dos tops da casa, sem dúvida nenhuma. Gostoso, né? Nariz tem fruta, tem flor, tem especiaria. É aquela complexidade que a gente comentou, né? Uma nota meio balsâmica, uma erva interessante. E o interessante é que você consegue observar as 3 uvas, né? Exatamente. A gente consegue observar aquela coisa da ameixa, groselha, framboesa, mas também as especiarias, um pouco do vegetal que a gente comentou. Verdade. Né? Porque o vegetal não quer dizer necessariamente um aroma ruim, né? Exatamente. É uma característica da uva, né? Exatamente. É uma característica da uva e a gente tem que saber trabalhar com ela. E a Cabernet traz esse aporte e a Bonarda traz a intensidade, aquela coisa do frescor. Eu acho um vinho bem interessante. Boca gostoso, né? E ele tem um potencial de guarda muito bom. Então é um vinho que a gente está trabalhando aqui na safra 2008 e acredito que o potencial de guarda dele seja acima de 10 anos. Tanino macio, frescor gostoso, né? Gostoso em boca, um tanino importante, né? E eu acho que todos os predicados para acompanhar bem o prato. Vamos ver? Né? Então conversamos sobre isso. Vamos testar e vamos contar para vocês. Vamos lá. Tá suculento mesmo. Tá, né? E aí? O que a gente estava dizendo, né? A combinação é sensacional. A gente tem essa proteína, tem um pouco da gordurosidade, essa carne marmorizada. Compõe muito bem com os taninos do vinho. Verdade. A complexidade aromática, a especiaria. Eu acho que ficou uma harmonização muito interessante. Com pimentão, pimentão, né? Essa acidez também combina com a acidez que o Cabernet Sauvignon dá um aporte ao Malbec. Verdade. Eu acho que ficou uma combinação muito interessante. Olha. Sugestão para fazer em casa. Exatamente. Não é à toa que eles comem bastante carne e bebem bastante vinho na Argentina, né? Tem bastante disso. Né? Bacana, gente. Com isso, o Pão e Vinho de hoje vai ficando por aqui. Nós vamos encerrando esse programa Bebendo Sempre com Moderação. Se beber, não dirija, mas bebendo sempre na medida para tornar a nossa mesa mais agradável, né? Fazendo do vinho um elemento gastronômico, não um elemento de abuso, né? Perfeito. Né? De qualquer tipo de desequilíbrio. Exatamente. O vinho tem que ser apreciado com moderação. Eduardo, obrigado mais uma vez por sua presença no programa.
Muito obrigado, João, pela oportunidade novamente. Apreciar pratos maravilhosos, excelentes vinhos. Vamos tê-lo aqui seguramente outras vezes. Por favor. Para comentarmos vinhos, pratos, enfim, né, um pouco dessa coisa boa de estar à mesa com a boa conversa, bons vinhos e bons pratos. Boas não? companhias. Então nós vamos encerrando por aqui, estaremos de volta na próxima semana com mais um convidado, mais vinhos, mais preparos, mais viagens para você conhecer o mundo através do Pão e Vinho. Saúde! Até a semana que vem. Muito obrigado. Até lá.